Oi pessoal, eu sou a professora Annelise e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o vestibular da FUVEST e responder algumas questões de história. Bora pra aula? A primeira fase da FUVEST começa no dia 24 de novembro e a segunda fase fica entre os dias 5 e 6 de janeiro de 2020. A primeira fase da FUVEST é composta por 90 questões de conhecimentos gerais, questões objetivas e dentro dessas questões a gente tem também algumas interdisciplinares. Então não só filosofia e sociologia, como também de outras disciplinas. É interessante entender que a FUVEST, na parte ali das questões objetivas, ela é bastante direta. Então, eu não vou mentir para vocês, a FUVEST, ela exige do aluno um conteúdo bem mais aprofundado. Não somente aquilo que você aprende no colégio, mas se aprofundar para além das disciplinas que você vê. Tá? Então, ter um conhecimento bastante específico é bem importante. E se você olhar o edital da FUVEST, ele também tem ali uma grande extensão de conteúdos. Não são todos que vão cair, mas ele exige que você estude todos, porque vai que, né? Então, esse é o diferencial da FUVEST. A segunda fase, ela mudou no ano passado e ela é um pouquinho mais específica. Então, vou olhar aqui a minha colinha, porque dependendo da área que você presta, tem uma quantidade de questões diferentes na segunda fase. Então, de forma geral, no primeiro dia, você vai fazer 10 questões de português mais a redação, independente da área do curso que você vai prestar. Já no segundo dia, a quantidade de questões, como eu disse, depende da área. Então, se forem 2 disciplinas, você vai ter 6 questões para resolver. Se forem 3 disciplinas, serão 4 questões para cada. Se forem 4 disciplinas, serão 3 questões para cada. Para você saber, né, de que área e qual questão você vai ter que responder, você dá uma olhadinha lá no edital, no site da FUVEST, que lá você vai ter melhor, com mais aprofundamento aqui sobre essas questões. É importante lembrar também que a FUVEST tem uma lista de livros obrigatória, que mais ou menos de 2 em 2 anos vai se alterando, então é legal você ter a leitura desses livros, porque como eu disse, como as questões são bem objetivas, se você não leu, fica meio difícil, tá? Então pelo menos tenha aí declarado quais são as obras, tem essa leitura feita. A FUVEST também tem um sistema de cotas, então 40% das vagas são destinadas aos alunos de escola pública, sendo que desses 40%, 37% são selecionadas para alunos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas. Então, para saber um pouquinho mais sobre o sistema de cotas, é legal você dar uma olhada no edital da FUVEST também. O material para você levar no dia da prova, como sempre, um documento oficial com foto, principalmente o RG, né? A caneta com a transparência sendo da cor preta ou azul, lápis preto, borracha. Levar também uma barrinha de cereal, um salgadinho, algum alimento para você mais leve, né? E água também para hidratar, isso é permitido. No primeiro dia da segunda fase, a FUVEST pede que você leve uma foto 3x4, então é legal você já separar esses documentos. Bom, falando sobre o conteúdo de história, como eu disse, a FUVEST tem ali no edital um conteúdo muito extenso, mas pensando nos últimos anos, eu selecionei alguns temas principais. Então, por exemplo, na FUVEST eu percebi que ela exige muito mais história geral do que história do Brasil. Não que história do Brasil não apareça, tá? Mas pensando em quantidade, história geral aparece muito mais. Os temas clássicos, então, Idade Média, Renascimento, a transição do Renascimento para o absolutismo, para o período da Idade Moderna, a transição da Idade Moderna para a contemporânea. Então, todos os temas que estão dentro dessa questão de transição, de mudança, também são bastante exigidos. Lembra das revoluções burguesas, lembra também da Idade Contemporânea, com o período entre guerras, depois da Guerra Fria. A FUVEST tende a se estender bastante nesse período da Guerra Fria, então a descolonização da África, da Ásia, são temas que aparecem com frequência. Pensando em história do Brasil, sistema colonial brasileiro também aparece bastante, a questão das capitanias hereditárias, dos ciclos econômicos também são bem frequentes. O conteúdo de segundo reinado, república oligarca, depois mais pra frente ditadura militar, nova república, são conteúdos bem exigidos também.
Tem um conteúdo interessante que está sendo cobrado agora também, que é a América Latina. Então a gente pensar no período da América Espanhola, da colonização, e também da América Latina na época da Guerra Fria, ou até mesmo na atualidade. Então é bem interessante que você fique ligado nesse tema. Bom, eu trouxe aqui uma questão da primeira fase, as questões objetivas do ano passado, de 2019, tá? Então, o enunciado traz um trecho da obra do historiador Eric Hobsbawm, chamada Era das Revoluções, e ele fala o seguinte: sob qualquer aspecto, a Revolução Industrial, foi provavelmente o mais importante acontecimento na história do mundo, pelo menos desde a invenção da agricultura e das cidades, e foi iniciado pela Grã-Bretanha. É evidente que isso não foi acidental. E aí o enunciado pede: a Revolução Industrial, ocorrida na Inglaterra nos decênios finais do século XVIII. Então perceba que, se vocês assistiram o vídeo da Unesp ou da Unicamp, né, a FUVEST é mais direta no seu enunciado, no seu comando da questão. Então é para você relembrar, Revolução Industrial, e o texto fala, né, explicita que ela só poderia ter ocorrido na Inglaterra. Então é legal vocês relembrarem disso também. Mas o comando da questão é bem direto, bem objetivo. E aí o que a gente tem que relembrar? A Revolução Industrial acontece na Inglaterra de forma pioneira e depois se espalha para outros países da Europa por vários motivos. Primeiro, que a Inglaterra ela tem uma mudança política, que é a sua Revolução Burguesa, a Revolução Gloriosa. Depois que a Inglaterra tem também ali uma mão de obra muito forte que vem do campo por conta dos cercamentos, tem disponibilidade de matéria-prima e tem também acúmulo de riqueza por meio, né, não só da pirataria que era feita, mas também das explorações de outros recursos em algumas colônias. Eu estou dando um resumo da Revolução Industrial, mas tem vídeo aqui no canal se você quiser rever, tá? Bom, as alternativas vão falar o seguinte, né? Vão falar sobre o motivo da Inglaterra ser a pioneira. Então, por exemplo, a alternativa A vai dizer que ela acontece na Inglaterra por conta do pioneirismo científico e tecnológico dos britânicos, aliado a uma grande oferta de mão de obra, e até aí você pode achar que essa é a correta, mas aí ele continua. E a uma política estatal pacifista e voltada para o comércio. Aí que tá, né? Essa política estatal não é nada pacifista, muito menos voltada para o comércio. Ela está ligada mais à produção de produtos manufaturados e, inclusive, se necessário, conflitos, tá? Então, aí que tem o erro nessa alternativa. A alternativa B vai ser a mais adequada. Eu vou ler para vocês, mas eu vou continuar eliminando as outras. Ela vai dizer: originou-se das profundas transformações agrárias expressas pela concentração fundiária, perda da posse da terra pelo campesinato e formação de uma mão de obra assalariada. Então, se vocês lembrarem a lei de cercamentos na Inglaterra, ela cercava as terras, expulsava os camponeses que, sem terem para onde ir, vão trabalhar nas cidades como mão de obra das fábricas. As terras em que eles foram expulsos ficavam concentradas nas mãos dos grandes produtores rurais que forneciam a lã, a matéria-prima para essas fábricas. Muitas vezes era o mesmo dono até, né? Por isso essa concentração. A alternativa C vai dizer: vinculou-se à derrocada da aristocracia e à ascensão da burguesia. Até aí tudo bem, mas ela continua. Orientada pela política mercantilista e sintetizada na filosofia de Adam Smith. Então temos coisas que são opostas aí. Adam Smith, um liberal na economia, não tem nada de mercantilista, né? Então é uma coisa ou é outra. No caso da Revolução Industrial, ela foi uma revolução liberal. Não tem nada de mercantilista, não tem nada de monopólio econômico aí. Na letra D, ele vai dizer o seguinte, que a revolução resultou da supressão de leis protecionistas de inspiração mercantilista e do combate ao tráfico negreiro, com vistas à conquista de mercados externos consumidores. Esse é um contexto da segunda revolução industrial, lá no século XIX, quando a Inglaterra está forçando, né, o fim do tráfico negreiro para ter mercado consumidor, então não tem relação com esse momento de início da revolução. E a alternativa E
decorreu da ampla difusão de um ideário ilustrado, o qual teria promovido aquilo que o sociólogo alemão Max Weber descreve como o espírito do capitalismo. Então, tem conceitos errados aqui. A ideia do espírito do capitalismo que o Weber defende, ele vem da ética protestante e não do ideário iluminista, como ele está dizendo aqui. E também esses não são motivos que levam ao início da Revolução na Inglaterra. A próxima questão também é da primeira fase de 2019 e ela fala sobre a história do Brasil e tem uma imagem. Então eu trouxe para vocês terem um pouquinho de noção de como são as questões de forma geral. Aqui a gente tem uma imagem e aí tem ali, né, a legenda dela, Décio Vilares, a República, do Museu Republicano do Rio de Janeiro, ali mais ou menos de 1900. Então é uma imagem, para quem não conhece, da alegoria da Marianne, o símbolo da República, que começou ali na França e que depois se espalha por outros países. E o Brasil vai utilizar da figura da mulher como uma alegoria para a República também, uma alegoria para a liberdade, enfim, tudo aquilo que tem característica republicana. E aí a gente tem só essa imagem e o comando da questão. Produzida no contexto da implantação da ordem republicana no Brasil, esta imagem, por isso que eu falo para vocês, gente, a FUVEST é bem específica. Então, se você não estudou essa parte, se você não sabia desse símbolo aqui, você pode ter dificuldade, tá? No meu vídeo também de Brasil republicano, de República da Espada, eu falei um pouco sobre esses símbolos da República. Então, se você quiser dar uma olhada lá para revisar, seria bom, seria importante. Bom, as alternativas vão assim. A primeira alternativa, ela vai dizer que essa imagem traz uma característica de inspiração cívica da Revolução Francesa que foi adequada ao projeto democrático estabelecido pelos republicanos brasileiros. O que tem de errado nessa alternativa? Né? Lembrando que essa imagem inspirada na França, ela vem mais para o final do século XIX, principalmente lá na época da Primavera dos Povos, nem tanto diretamente com a Revolução Francesa, e também não está adequada ao projeto democrático do país, né? Até porque esse projeto republicano não era totalmente democrático e a Marianne não simbolizava isso. Na alternativa B, ele diz que essa imagem faz uso alegórico de um tema clássico para expressar o repúdio e a exclusão da participação feminina nas políticas do Império. Então, não necessariamente por ter uma mulher como um símbolo da República, significava que a mulher tinha direitos políticos. Pelo contrário, a mulher estava excluída dos direitos políticos no início da República. A alternativa C vai ser a mais adequada, ela vai dizer é uma alegoria da liberdade, da pátria e da nação, que contrasta com os limites da cidadania na nova ordem brasileira. Então, embora a nossa república tivesse como símbolo uma mulher, essa mulher não tinha a sua cidadania completa dentro da república. A alternativa D está incorreta, porque ele vai dizer que é um símbolo católico, então isso não tem relação nenhuma com o catolicismo. E a alternativa E vai dizer que é uma expressão do projeto positivista usada para divulgar um ideal eugenista, né, de eugenia. Também não tem relação nenhuma com a questão das raças, da eugenia, muito menos com o positivismo. A última questão que eu trouxe para vocês é uma questão da segunda fase do ano passado, também com uma imagem, também sobre a história do Brasil. Só para vocês terem uma ideia de que ela não é tão difícil, né? Não é tão complicada quanto parece. É uma imagem que com certeza você já viu nos seus livros didáticos, na sua apostila, e é da época ali da década de 30, do período chamado de Era Vargas. Bom, temos aqui então no enunciado duas imagens, e aí ele diz assim: observe com atenção as duas imagens que remetem a uma propaganda política durante a Era Vargas e responda ao que se pede. Então a gente tem três questões, A, B e C. A primeira delas, aponte um elemento formal de mobilização comum aos dois cartazes. A segunda, identifique os dois movimentos políticos representados nas propagandas a que se referem as duas imagens. E a terceira, letra C, mencione um traço convergente
e outro divergente entre as plataformas desses projetos políticos. Claro que não é difícil se você lembrou do contexto, porque, como eu disse, a FUVEST é bem direta. Então, se você não se lembra, fica complicado de responder, né? Então, o que acontece? De um lado, a gente tem a imagem dos paulistas chamando as pessoas para aderirem ao movimento da Revolução Constitucionalista de 32. Do outro lado, a gente tem um soldado integralista também convocando as pessoas a participar do movimento. Então, a gente tem as frases que chamam as pessoas: você tem um dever a cumprir, e na outra, o Brasil precisa de você. Então, o elemento formal que mobiliza essas pessoas, né, seriam os soldados, ou aqui no caso, né, os homens que fazem parte desses movimentos, chamando, né, convocando a população a aderir a esses movimentos. Então, os dois cartazes têm o mesmo gesto e são, né, até desenhados quase igual, da mesma forma. Na letra B é para você identificar os dois movimentos. Então, como eu disse, o movimento da Revolução Constitucionalista de 32 e o movimento integralista, que tem início ali na década de 30. A alternativa C, né, a questão C, pede para você mencionar algo em comum, convergente desses dois movimentos e algo divergente desses dois movimentos. Lembrando do contexto, o que a gente tem em comum é que os dois movimentos são contrários ao Getúlio Vargas. Ambos fazem oposição. No caso dos paulistas, porque o Getúlio Vargas tinha dado o golpe, né, a Revolução de 30, e no caso dos integralistas, durante o processo de eleição, para o final da década de 30, antes mesmo do golpe do Estado Novo, esses integralistas eram contrários ao governo de Getúlio Vargas. Algo diferente entre os dois é que os constitucionalistas, né, os revolucionários de 32, defendiam uma nova Constituição, que era algo que o Getúlio Vargas ainda não tinha feito desde que ele entrou no poder, e os integralistas, pelo contrário, defendiam um governo autoritário, provavelmente sem uma Constituição para mediar a população e o governo. Se você ainda tem alguma dúvida, deixa aqui seu comentário, aproveita, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as novidades. Não deixa de ver também os vídeos que eu já fiz sobre o vestibular da Unesp e da Unicamp. E até a próxima aula!